E aí, meu irmão, minha irmã, já te convido a fazer assim com o dedinho, ó, ó. Mais uma oportunidade, mais um dia, mais uma chance. Deus te deu. Se você tá de pé, eu tô sempre falando isso aqui de manhã, é porque Deus confia em você. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi que Deus confiava em mim, como que doeu, mano. Porque a palavra de Deus fala assim: maldito o homem que confia no outro homem. E quando você vai ler o contexto dessa frase, você sabia que não está falando de outras pessoas, está falando do maldito homem que confia em si mesmo. Então, se eu não posso confiar em mim, como é que Deus confia em mim, amigo? É pesada essa frase, né? Mas é verdade. Jesus confia em você. Ele confia que você vai fazer a diferença hoje. E é por isso que ele te acordou. A palavra de Deus fala assim, ó: deitei, dormi, e eu acordei porque o Senhor me levantou. Tamo junto. Vamos falar hoje de uma coisa muito massa, mano. Se você tá acompanhando isso aqui, eu queria saber qual live da consciência que nós estamos, se é a oitava, se é a nona. Eu já não sei qual live que é, mas já foram aí algumas 8 lives. E nessas 8 lives eu tava só mostrando vocês coisas. Eu tava só destruindo coisas dentro de vocês. Mas agora nós vamos começar a gerar as primeiras mudanças. Então essa live, ela vai abrir agora as mudanças. Essa live vai abrir as transformações. Thales, mas então as outras lives não transformaram? Transformaram, porque o fato de você enxergar já acontece a mudança. Presta atenção. A mudança começa quando você enxerga. E na ciência é provado cientificamente que não tem como ter uma mudança sem saber, sem enxergar aquilo que se quer ser mudado. Como assim? Você quer que seu marido deixe de ser arrogante. Ele nunca vai deixar de ser arrogante enquanto ele não entender que é arrogante. Então a ciência mostra que para haver uma mudança tem que ter informação no que se você quer mudar. Você quer deixar de ser. Vou tomar cuidado nas palavras hoje. Você quer deixar de ser arrogante. Então, primeiro você tem que enxergar que você é arrogante. Não, realmente eu sou arrogante. Aí você toma mais cuidado quando você for falar com alguma pessoa. Então, cientificamente, só se pode mudar algo que você enxerga. Por isso que eu demorei esse tempo todo só para mostrar para vocês que tem uma voz na cabeça de vocês. Eu demorei esse tempo todo para mostrar para vocês que esse passado, na verdade, é ilusão. Eu demorei todas essas lives para mostrar para vocês que o futuro não existe, é só uma invenção da sua cabeça. Eu demorei esse tempo todo para provar para vocês que o Deus que você serve provavelmente não é o Deus da Bíblia, é um Deus que você inventou, que você está querendo colocar Deus numa caixa. Eu demorei esse tempo todo para te mostrar que Deus é infinitas possibilidades. Demorei esse tempo todo para mostrar que você está sendo moldado numa caixa e que Deus quer que você saia daí. E que sair dessa caixa é assumir o seu governo. Nós demoramos todas essas lives. Eu até te aconselho, se você não entendeu o que eu estou falando aqui, volta nas lives uma por uma e assiste. Como é que faz isso, Thales? Está sendo postada todas as lives. E aí estão sendo postadas no YouTube. Aqui no TikTok tem um link. Vai na minha bio e na bio tem um link. O link está lá. É mentoria gratuita. Na mentoria gratuita você vai entrar num grupo fechado comigo. Às vezes a gente faz reunião no Zoom que não vem aqui. Às vezes a gente vai fazer aulas que não vão vir para o TikTok. É lá que eu vou anunciar isso. E no YouTube lá tem um link. YouTube, que aí tá tudo lá em playlist, tudo organizado. As aulas da manhã de provérbios e as aulas da noite da consciência. Tá tudo organizado lá. Então estamos soltando aos poucos. Vai ter aí mais vídeos e os vídeos vão sendo organizados por lá. Então eu te aconselho, entra no link da bio, já salva lá meu YouTube. Já segue também, é importante você seguir lá o YouTube, tá bem? Então, do que nós vamos falar hoje, Thales? Até aqui eu te mostrei coisas. Agora eu vou te ensinar como que muda a vida de verdade. Agora eu vou te ensinar como que acelera de verdade. Agora eu vou te ensinar como que realmente você faz as coisas se materializarem na sua vida. Esse é o tema da live de hoje, chama A Coisa Mais Importante da Terra. Eu tinha, até hoje de manhã, por acaso, eu já tinha o tema dessa live
Hoje é quarta. Eu tinha o tema dessa live aqui, eu escrevi ele na semana passada. Mas hoje Deus me deu uma revelação disso tão profunda. Eu tava cortando o cabelo, o cara até abriu uma live, mano. Eu tava cortando o cabelo, o cabeleireiro falou assim: não, vamos parar aqui que eu vou abrir uma live pra você falar isso aqui. De tão profundo que foi aquilo que Deus falou comigo lá, falou conosco. Então eu vou voltar aqui falando desse assunto e também vou revelar para vocês o que aconteceu lá. Então presta atenção no que eu vou falar com vocês. Você já entendeu que tem um personagem, não já? Você já entendeu que esse personagem está atrapalhando sua vida, não já? Você já entendeu que Jesus quer que você mate esse personagem, não já? Você já entendeu que esse personagem é o que limita a sua vida. Esse personagem é o sistema de crença da sua cabeça. Ele que fala quanto que você pode ganhar por mês. Ele que fala se você pode ser rico ou não. O meu personagem, como exemplo, ele era muito religioso e ele acreditava que Jesus era pobre. Por isso que eu falo com autoridade sobre a riqueza de Jesus. Inclusive, na aula hoje de manhã eu falei com você. Você já viu um pobre ter um tesoureiro? Não tem, amigo. Pobre não tem tesoureiro. Tesoureiro é porque é alguém que ganha muito dinheiro e precisa de alguém para organizar isso. Então Jesus tinha tesoureiro, mano. Os caras saíam de longe para ir atrás de Jesus porque ele era alguém que tinha resultado financeiro e espiritual principalmente. Então, o meu personagem, ele acreditava que quem tinha dinheiro ia para o inferno. Então, no meu personagem, no meu sistema de crença, eu tinha medo de ter dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, Deus não ia gostar de mim. E aí o meu personagem limitava o quanto que eu conseguia ganhar por mês, limitava o quanto que eu conseguia gastar por mês. E todas as vezes que eu e minha esposa juntavam uma economia, eu dava um jeito de gastar aquilo tudo, porque não podia ter dinheiro no banco. Quantas vezes eu e ela pegamos tudo e damos na igreja, ou fizemos alguma coisa? Teve várias vezes que Deus falou, mas teve outras vezes que foi a minha mediocridade medida pelo meu personagem. Então a casa que você vive, o carro que você tem, as coisas que você tem, todas essas crenças limitantes estão aonde? No seu personagem. Por isso que Jesus falou, tem que morrer de novo. Tem que matar ele, porque você está pensando muito baixo. Assim como a terra, assim como o céu é mais elevado do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Se você vive no pensamento do personagem, como é que você vai acessar o pensamento de Deus? Eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Jeremias 29:11. São pensamentos bons, planos de paz para te dar um fim bom que você deseja. Então preste atenção no que eu estou falando com você. Deus falou para dar dinheiro, isso é demais. Top, né, André? Deus já fez alguns desafios comigo com dinheiro. Porque Deus não pode pedir dinheiro, né? Mas ele pode falar, Abraão, me dá seu filho. Nossa, Deus não pode pedir dinheiro. A caixinha de novo. Não, Deus tem que estar na sua caixinha. Deus não pode pedir dinheiro. Deus não pode pedir filho de ninguém. Olha o personagem falando aí na live. Só seu personagem, amigo. O dia que você entender o que é esse personagem seu, você vai ver o que é mudança de vida de verdade. O tema da live de ontem foi transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tem como ter transformação se você não abandona a fase anterior. A borboleta não pode voltar a ser largata, porque ela foi transformada. Mas a mudança tem como você voltar para a fase anterior. Então Paulo está falando de algo que você tem que destruir. Tem algo que você tem que destruir para você avançar para o próximo nível. Então vamos passar para a aula de hoje. Thales, o que é a coisa mais importante da Terra? O que é a coisa mais importante da Terra? Tem que ser Jesus, Thales. Você sabia que não é Jesus a coisa mais importante da Terra? Nossa, mano. Deus me falou isso hoje sentado na cadeira e a minha religião fez assim, eu fiquei indignado com Deus. O barbeiro, também quando eu falei para ele, ficou indignado comigo. Nós dois ficou indignados junto, mano. E nós ficamos 5 minutos até Deus revelar pra gente o que era. E na hora que Deus revelou pra mim, então essa frase vai atacar diretamente a sua religião.
Por isso que primeiro eu tenho que matar o Deus da sua cabeça. Deus não existe. A gente tem que destruir o Deus que existe aí e te mostrar o Deus que não existe, o Deus que é. O Deus que não tem limite, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que está em todos os lugares e detém todo o poder. Quando você conhece esse Deus, começa a se relacionar com ele, essas limitações que você coloca no próprio Deus vai se distinguir, vai ser extinguida. Então presta atenção, tem uma coisa na Terra que é mais importante que Jesus. Nossa, é duro ouvir isso, né? Eu tô vendo a minha esposa agora olhando que ela tá vendo a live. O que você vai falar, amor? Não fala isso não. Mas amor. Deus falou isso comigo. Jesus falou no meu ouvido. Isso aí é mais importante do que eu. Aí eu falei, não, não é possível, Jesus. Sabe qual palavra que é? Tem uma palavra que é mais importante que Jesus, chama decisão. Antes de eu te explicar o porquê, vamos dar uma voltinha para você entender. Vamos começar com uma história. O barbeiro hoje falou, nossa, você já viu aquela história que passava na Globo, não sei o quê? Eu, não, mano, qual história? Conta aí. Aí ele falou assim, tinha uma história que eles passavam na Globo, que o pai estava sentado na praça com o filho. E aí o pai estava fingindo demência, ou parecia ter demência, e aí ele vira pro filho, tá passando um coelho, ele vira, filho, o que é aquilo ali? Aí o filho fala, pai, é um coelho. Aí passa uns minutinhos, um segundinho, o pai fala de novo, filho, o que é aquilo ali? Aí o filho fala, pai, eu já falei, é um coelho. Aí mais uns segundos e o pai pergunta de novo pro filho, filho, o que é aquilo ali? E o filho responde, pai, eu já te falei que é um coelho. Na quarta vez que o pai pergunta, filho, o que é aquilo ali? Pô, pai, eu já te falei que é um coelho. Não, já é a quarta vez que você me pergunta o que é aquilo ali. Eu te falo que é um coelho. Por que você não para de perguntar isso? E o filho explode, estressa e fala isso com o pai. E na propaganda da Rede Globo, mano, eu nem aprovo a Globo, mas na Rede Globo a propaganda mostrou o pai que estava fingindo, na verdade. Ele pega uma carta e dá pro filho. Na hora que o filho lê, ele fala assim, hoje o meu filho, o pai contando, hoje o meu filho me perguntou 37 vezes o que é isso ali. E eu respondi, é um coelho, filho. O filho irou com 4 vezes que o pai perguntou, mas o pai respondeu para ele quando ele era criança 37 vezes que aquilo era um coelho. E eu tô vivendo isso na capa, eu e minha esposa. A minha filha fala, teve uma vez, um dia desse aí, que ela perguntou pelo menos umas 15 vezes para mim, pai, por que Deus criou o pai e criou os filhos? Aí passava um tempo, pai, por que Deus criou os filhos e criou os pais? E eles fazem isso, é natural. Só que aí, quando o cara falou essa história para mim, eu não sei o que passou na sua cabeça. Não tem as vozes da sua cabeça? Ela te deu algumas coisas aí. Mas quando ele falou para mim, as vozes na minha cabeça se calaram e a voz de Deus gritou assim, ó, decisão. Decisão. O filho escolheu, o filho decidiu se irar. Mas o pai, quando foi a vez dele, ele decidiu, ele escolheu amar o filho e ser paciente. E quando Deus falou aquilo ali comigo, sentado na cadeira, cortando o cabelo, Deus falou comigo assim, você... É porque decisão, deixa eu te explicar, eu até falei isso com o barbeiro. Falei, mano, eu vou te falar umas coisas aqui, você vai ficar um pouco perplexo. Só que Deus já está falando disso comigo há muito tempo. A primeira vez que Deus falou comigo sobre decisão, você que está me assistindo, sabe quando foi? Tem uma passagem, se eu não me engano é Filipenses 1,6, ou Filipenses 1,3, ou Filipenses 2,4, eu sei que tem Filipenses. Paulo fala assim, amigo, Deus opera em você o querer e Deus opera em você o efetuar. Na hora que eu li aquilo ali, eu falei, não, Deus, espera aí. Eu parei de ler na hora, fui para a oração. Falei, Deus, oh Deus, como assim? Se você opera em mim o querer, o efetuar, o que eu faço? Então se vem um mendigo ali na rua, se vem uma vontade de dar o dinheiro para ele, você que mandou a vontade. Se eu dou o dinheiro para ele, você que operou o efetuar. O que eu faço? Qual mérito eu tenho então? Então, se eu for para o céu, a culpa não é minha, a culpa é sua, porque você operou o querer, você operou o efetuar, o que eu faço? Eu lembro de eu indignado com Deus quando eu li esse texto de Paulo lá em Filipenses. Falei, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Até que ele falou comigo no meu ouvido, filho, entre o querer e entre o efetuar, tem uma coisa chamada decisão. E ali deve ter uns 5 anos, Deus começou a falar comigo sobre decisão. E hoje você está me ouvindo falar isso aqui a primeira vez, só que eu estou cheio de bagagem. Então,
presta atenção naquilo que eu vou falar. Não me julga, escuta a sabedoria que vai sair da minha boca. Tem um rio, um manancial de águas vivas aqui que vai levar vida para você. Eu gastei mais de 8 lives para a gente chegar nessa live de hoje. Essa live é a live mais importante da live da consciência. Porque uma coisa é enxergar, outra coisa é o caminho da mudança. E a decisão é o caminho da mudança. Então Deus tem falado com você e botado querer na sua vida. Deus tem operado através de você, mas quem escolhe se vai ou não é você. A live que nós falamos ontem da mente mostrou que tem 5 vozes na sua cabeça, só que nenhuma das vozes é você. Então quem é você de verdade? Você é o observador, aquele que consegue ouvir as vozes. Peraí, Thales. Então, eu falei isso com um cara que cortou meu cabelo hoje. A mente dele bugou na minha frente. Mas eu não sou nenhuma das vozes? Não, não tem como, Thales. Eu sou a voz que está falando, a cabeça sou eu. É assim que você está me vendo agora. Se eu pudesse ver sua reação, você estaria assim. Não, mas nenhuma das vozes sou eu? Então quem eu sou? Ele perguntou, não, quem eu sou? Amigo, você é a consciência, você é aquele que observa as vozes. Se você fosse as vozes, você não observaria as vozes. O fato de você observar as vozes revela que você é maior do que as vozes. Lembra que o corpo é menor do que a alma é menor do que o espírito? Logo o espírito domina sobre a alma domina sobre o corpo. Então, aquele que é maior consegue observar e dominar o menor, mas aquele que é menor não consegue observar o maior. Inclusive, eu fiquei aqui quase 30 minutos te provando que agora, nesse momento, quando você está me ouvindo, você só está tentando entender aquilo que é espiritual com sua alma e sua condição, e não vai funcionar. Por isso que a sua alma está pulsando, você está olhando para mim, tem uma energia te alcançando, esse menino está falando alguma coisa verdadeira. O que esse homem está falando? Eu preciso ouvir. Tem alguma coisa, mas você não consegue entender. É a mesma coisa que aconteceu em João 6. Jesus falou, quem quer viver comigo tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Na hora que o pessoal ouviu aquilo ali em João 6, falou, nossa, que pesada é essa pregação. Quem pode resistir? Foi todo mundo embora. Jesus revela, fala, não, as palavras que eu estou falando para você são palavras de espírito, não dá para entender com a alma. E eu estou repetindo, o que eu estou falando para vocês não dá para vocês entenderem com a alma. Você precisa entender com o seu espírito, você precisa absorver e continuar aqui. Você vai ter que ver a live de novo. Você vai ter que ir no meu YouTube e ver todas as aulas da consciência e rever de novo até você entender, até aquela mensagem interiorizar em você e você falar, uau, agora eu entendi. Por quê? Por que eu paro na frente do espelho e tem um capetinho, um anjinho igual nos filmes? Na verdade, eu não sou nem o anjo nem o capeta, eu sou o que observa os dois. Uau, agora eu sei, porque todos os filmes mostram isso. Uau, agora eu tô entendendo, essa voz na minha cabeça me critica, me julga o dia inteiro, e eu achava que eu era essa voz. Por isso que eu não conseguia mudar, porque ela vivia falando na minha cabeça só os meus defeitos e os defeitos dos outros. Então preste muita atenção. Jesus até falou com os discípulos, vocês não querem ir embora também não? Aí os discípulos viram para ele, e essa passagem você conhece. Pedro diz assim, para onde nós iremos, Jesus? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, ainda que a sua alma não entenda o que eu estou pregando aqui, ainda que o seu corpo não consiga entender, eu posso te afirmar que essas palavras são palavras de vida eterna, porque elas vão te levar para um caminho aonde você não dá conta de andar, aonde as águas são tão profundas que Deus está te chamando, vão para o próximo nível, vamos para o próximo nível. Por isso que a minha mentoria chama Ascensão, que é você sair desse nível e ir para o próximo. Então eu estou te convidando, você está pronto para ir para o próximo nível? Tô, Thales. Então volta às lives e enxerga as coisas que eu falei. Depois que você enxergar as coisas que eu falei, aí você vem aqui de novo, assiste aí você vai voltar aqui de novo e você vai entender o que eu tô falando aqui com mais autoridade. Então bora que você já vai conseguir absorver um pouco. Thales, qual que é a coisa mais importante da Terra? Decisão. Por que Jesus falou na sua cabeça que decisão é mais importante que ele? Porque eu aprendi do meu pastor e da minha religião que nada é mais importante que Jesus. Thales, isso está errado. Eu também falei isso com Jesus hoje. Quando Jesus falou comigo, eu falei, Jesus, está errado. O Senhor é a coisa mais importante, não tem nada mais importante que você. Aí ele me explicou. Ele falou assim, Thales, eu estou manifesto na terra, não estou? Eu não vim na terra, eu não perdoei todo mundo, eu não curei todo mundo.
perdoou, Jesus, o Senhor fez tudo isso. Aí começou a conversar comigo. E ele falou assim, então por que tem pessoas que não têm a salvação que eu entreguei para elas? Se eu vim dar salvação, por que as pessoas não têm a salvação que eu dei? Aí eu falei, porque elas não decidiram, elas não escolheram o Senhor. Então, logo, Thales, a escolha e a decisão é mais importante do que eu. Eu falei, não, Jesus, mas mesmo assim não pode, o Senhor é a coisa mais importante. Não tem como, Jesus. E Jesus continuou me explicando, sentado naquela cadeira. Em 3 minutos, o cara levantou, foi buscar uma coisa para ele. Ele queria até abrir a live. Aí o tempo que ele foi buscar para abrir a live, Deus me revelando isso. E ele falou assim, sabe qual que é o problema, Thales? É que eu estou te ensinando uma coisa. Eu estou te ensinando, sabe o quê? Jesus é uma escolha. Na hora que ele falou aquilo, eu... entendi, Jesus. Escolha é a coisa mais importante da terra. Decisão é a coisa mais importante da terra. E o Senhor Jesus já é uma decisão. Por isso que decisão é mais importante que Jesus. Porque decisão você já decide Jesus. Inclusive, você só tem 2 decisões a se tomar. Se você quer a luz e Jesus ou se você quer as trevas e a escuridão. Só tem essas 2 escolhas. Ninguém vai para o céu porque parou de matar, porque era fiel à esposa, porque era a pessoa mais honesta da terra. A única forma de você entrar no céu é decidindo Jesus, escolhendo Jesus. E a mesma coisa é o contrário. Ninguém vai para o inferno porque trai a mulher. Ninguém vai para o inferno porque é tatuado. Ninguém vai para o inferno porque ele vive uma vida de miséria. Ninguém vai para o inferno por nenhuma coisa. Está lá revelado em João 8, a salvação é essa. O homem, aliás, a condenação é essa, está em João 8, João 3. A única condenação é essa. A luz veio para o mundo e os homens não escolheram. Os homens não decidiram a luz, eles escolheram as trevas. Eles decidiram as trevas. A Antônia perguntou assim, Jesus não fala comigo. Por quê? Antônia, hoje é dia 15 e... a gente está em Provérbios 15. E em Provérbios você vai chegar no 8 e no capítulo 8 de Provérbios, até a Natália falou ali, Antônia, Jesus fala nos detalhes. Ele pode falar com você agora. E por quê? Porque lá em Provérbios 8 vai revelar que Jesus é a sabedoria. Então, se Jesus é a sabedoria, e você lê Provérbios 1, 2, 3 e 4, você vai ver que a sabedoria está gritando. Então, sabe qual que é a verdade, Antônia? Jesus está falando com você. Ele nunca deixou de falar com você. Inclusive, a Natália falou, ele pode falar com você agora, ele está falando com você agora através da minha vida. Então, qual que é o problema? A sabedoria nunca deixou de falar. O problema é que você não ligou o Wi-Fi para decodificar ele. A sabedoria é o roteador. A fala de Deus é um roteador, tá aí te tocando agora. Só que você não ligou o Wi-Fi, não tem como você entender que é a voz dele. É isso que a gente está fazendo todo dia às 6h30 da manhã em Provérbios, ensinando você a instalar o aplicativo que faz assim, ó, pum, ligar o Wi-Fi. Você ligou o Wi-Fi, você vai começar a ouvir a voz de Jesus igual eu estou falando, igual minha esposa ouve, igual todo mundo ouve. Todo mundo que quiser e tiver o aplicativo ligado vai ouvir Jesus falar. Ele fala como nos detalhes, a sabedoria vai te ensinar como é que escuta ele. Então presta atenção, a sabedoria é uma escolha. Você tem que escolher a sabedoria. Então vamos voltar para o assunto de hoje. A sabedoria é a coisa mais importante da terra. Ela é tão importante e ela é mais importante do que Jesus. Porque Jesus já é uma escolha, uma decisão. E se você não tomar a decisão de Jesus e da escolha de Jesus, você não tem salvação. Então a salvação é uma escolha que é escolher Jesus. Por isso que você vê em Provérbios falando de tudo que você tem que guardar, meu filho, guarda o coração, porque dele saem as fontes da vida. E aí você vê Salmos falando, todos os dias eu coloco diante de você 2 caminhos, um caminho de vida, um caminho de morte. Lembra a voz do anjinho, a voz do demoninho? Tá aqui todo dia. Escolha hoje. Decida hoje. Por isso você vê Elias chamando os profetas de Baal, matando todo mundo, mas ele fala assim, Jerusalém, povo judeu, decida hoje quem vocês vão servir. Por isso você vê Josué falando, eu decido, decidam vocês, mas eu decido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que fazer escolha. Thales, eu não quero escolher.
Thales, eu não quero tomar decisões. Deus colocou um poder tão brutal na decisão. Deus colocou um poder tão extraordinário na escolha que se você não escolhe, já é uma escolha. Não tem como você não escolher. Não tem como você não tomar decisões. Porque quando você não toma uma decisão, você já está tomando a decisão. Por isso que Martin Luther King fala, o problema não é o barulho dos maus, o problema é a decisão dos bons de ficar em silêncio. Já é uma decisão. Você já está decidindo o tempo inteiro. Agora eu te pergunto, qual o caminho das suas decisões? É exatamente onde você está agora. Você decidiu escolher o carro que você tem na sua garagem. Você decidiu escolher a mulher que está do seu lado. Você decidiu escolher um casamento destruído. Você decidiu escolher os seus filhos não gostar de você. Você decidiu e escolheu isso aí. Por isso que eu vivo nas lives da manhã, ouvindo a sabedoria falar comigo. Cada um tem a vida que merece. Para de ter dó das pessoas. E eu vivo ensinando vocês, para de ter dó das pessoas, porque eles decidiram estar onde eles estão. Eles decidiram. Hoje uma pessoa me ligou e falou assim, fulana conseguiu isso aqui que Ciclana e Joãozinha deu para ela. Não, ela tem que compartilhar comigo. Eu estou sendo punido por causa disso. Eu não estou conseguindo me lidar com essa informação. E falando comigo, eu falei, não, mas você já não teve essa oportunidade? Ele recebeu a oportunidade antes da pessoa. E agora que a pessoa recebeu a oportunidade que ele abandonou lá atrás, ele não quer que ela tenha oportunidade, não. Ele quer que ela vende aquilo que ela ganhou de oportunidade e divide com ele. Sendo que lá atrás ele já teve a oportunidade e não soube decidir agarrar ela. Então, cuidado com esse negócio de ter dó das pessoas. Cuidado com esse negócio de ser bonzinhos. A coisa mais importante da terra é decisão. Ela é tão importante que Deus não te deixou escolher não decidir. Porque quando você não decide, já é uma escolha. Thales, o que é decisão? Tudo que eu falei em todas essas lives não tem poder de mudar nada na sua vida. Você pode ser o cara com maior conhecimento da terra, não tem poder de mudar nada na sua vida. A única coisa que tem poder de mudar chama decisão. Não é nem Jesus, por isso que Jesus falou, é mais importante do que eu, porque eu já sou uma decisão. Então, quando você decide Jesus, você decide mudar. Então, preste atenção no que eu estou falando com você. Preste atenção. A decisão é a coisa mais importante da sua vida. E eu estou te perguntando, até quando você vai viver tomando essas decisões que você está tomando? Quais decisões, Thales? Qual a decisão? Você vai para o trabalho no mesmo carro, no mesmo caminho, fala com as mesmas pessoas, come o mesmo pão, almoça a mesma comida, janta a mesma coisa, o mesmo horário, tudo certinho, todos os dias nas mesmas praças, sempre no mesmo lugar, não faz nada de diferente. Que decisão é essa que você só fica repetindo ela dia após dia após dia? Quanto que sua vida vai mudar? Quando você mudar suas decisões. Enquanto suas decisões não mudarem, a sua vida não muda. Por isso que a palavra que está na boca de Jesus mais vezes chama metanoia. O que é metanoia? Mudança de direção. O que é uma mudança de direção? Escolhas diferentes. Até o próprio Einstein falou, como que você vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões? Não tem como. Não tem como ter resultado diferente se você toma as mesmas decisões. Vou dar um exemplo de Ana, já que tem alguém falando aí de infertilidade, é o Johnny. Elísia e Johnny, presta atenção. Tem uma mulher que ela não podia ter filho. Ela não podia ter filho. E a outra mulher, antigamente os homens podiam casar com mais de uma mulher. Até hoje no Antigo Oriente, no Oriente Médio é assim. E a outra mulher que o marido dela casou podia ter muito filho. E todo ano ela tinha filho e Ana ia lá chorar nos pés do Senhor. Ela tomava a mesma decisão, ia pelo mesmo caminho, a oração era sempre com a mesma escolha, me dá um filho. Até o dia que Ana subiu diferente, tomando decisões diferentes. Provavelmente ela foi até pelo caminho diferente. E ela para na presença de Deus e ela muda a fala. Ela decide orar diferente. Ela fala, Deus, me dá um filho, porque eu decidi que se você me der um filho, eu te devolvo. Eu vou colocar no seu templo. Sabe quem foi o filho dela? Deus deu.
Deus deu o filho dela e deu mais 7 filhos para ela. Sabe qual que era o nome? Samuel, o cara que ungiu Davi. Um dos maiores homens do Antigo Testamento. Então, sabe qual que é o problema, Johnny? São as decisões que vocês estão tomando. Qual as decisões? Procura o médico, procura tudo. Você pode até procurar, mas você já decidiu procurar Deus? Você já decidiu fazer um jejum e pedir até você receber? A Natália está falando da gente aqui, ó. Eu casei com a Natália não podia ter filho. O meu maior medo, eu lembro de eu de 18 anos servindo no exército e o cara lá, o sargento falou, quando você chegar em casa você vai escrever seu maior medo, seu maior desejo. O meu maior medo era não ser pai. E aí eu via minha esposa não podia ter filho e eu ficava na minha cabeça, caraca, que doideira é essa? E aí 5 anos a gente tentando, só que a gente decidiu não parar de pedir. Ela até mais do que eu. Durante 5 anos essa mulher pedia um filho. Durante a vida dela inteira ela via um filho. E aí eu lembro dela vindo para Portugal e ela decidiu orar. E ela falava, Deus me cura, Deus me cura. E ela falava comigo e passava mal, e Deus me cura, Deus me cura. Então ela decidiu orar até receber a bênção. Então, Johnny, talvez o que você precisa é parar de pedir para os pastores orarem para você e decidir você fazer um jejum até sua esposa receber um filho, até seu filho receber essa bênção. Aí talvez o que você precisa é entender um pouco mais da Bíblia, que fala assim, existia um juiz iníquo que não abençoava ninguém, que era mau, mas esse juiz iníquo na cidade dele tinha uma viúva, tinha uma mulher é viúva o nome, e uma mulher que foi injustiçada, e ela orava, ela incomodava o juiz iníquo de manhã, de tarde e de noite. O juiz estava lá na casa dele, ela estava lá incomodando ele. E aí aquele juiz, ele não consegue resistir àquela mulher que tanto pedia. E aquele juiz fala assim, eu sou um homem mau, eu sou perverso, mas por causa da sua insistência eu vou fazer. E aí Jesus até dá outra parábola falando de insistência no mesmo capítulo, porque ele está revelando, e ele diz assim, se o juiz que é iníquo, quanto de tanto aquela mulher pedir deu para ele, quanto mais Deus que é bom. Então talvez o problema não é que você... O problema é que você não entendeu que você tem que insistir em oração. Você tem que decidir pedir e pedir e pedir até receber. Inclusive, Johnny, presta atenção. Tem uma palavra que está em Apocalipse 3. Se eu não me engano é o verso 21. Ou 21 é 18. Está no capítulo 3. Fala assim, que a igreja dos últimos dias, nós aqui, fala assim... que ela achava que era rica, mas na verdade era pobre e miserável. Que ela achava que era boazona, mas na verdade ela era cega e miserável. E aí ele fala, eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestes novas, colírio para os olhos. Isaías fala a mesma coisa. Venham e comprem de graça ouro provado no fogo, vestes reais, anel. Vai lá ler Isaías. Isaías fala isso. Aí eu te pergunto, como que alguém compra de Deus de graça? Como que Deus está falando para comprar dele? Aí isso aí você vai estudando a palavra e Deus vai te revelando através da sabedoria, dessa conexão, que a moeda do reino chama querer. E o querer é uma decisão. Não é o querer, amanhã eu quero acordar 8 horas da manhã porque é domingo, eu vou ir para a praia com a minha família. Aí dá meio-dia você está dormindo ainda. Não é esse querer fraco, não. É quando uma pessoa decide que quer porque quer. A minha esposa é o maior exemplo disso. Os papais dela separaram, ela ainda era criança, mas ela quis com toda a força dela que os pais dela voltassem. Ela quis mais até do que os próprios pais. Tanto que algumas vezes ela falou com os pais falaram, já não tem como. Mas ela quis tanto, ela orou tanto, e durante 3 anos essa menina aí orou, era uma menina, orou para os pais voltarem. 3 anos não, né? No mesmo ano. Eu não sei quanto tempo que ficou ali, mas eu sei que teve uma palavra e no mesmo ano o pai delas voltaram. Só que foi 3 anos de processo, se eu não me engano é 3 anos. Depois ela conheceu o cara que vocês estão ouvindo aqui. Nossa, que homem sábio, que homem fiel à mulher dele. Nossa, que homem que cuida das crianças. Nossa, que homem próspero, que prosperou na terra. Só que vocês não conheceram o menino que ela conheceu. E durante 3 anos essa menina orou para mim. Ela quis tanto ficar comigo. Ela quis tanto a minha mudança. Por que, Thales, que ela quis tanto? Porque Deus falou com ela que era eu.
Não foi porque eu era especial. Deus falou com ela que era eu. Tanto que ela orou algumas vezes, Deus tira do meu coração, e Deus não tirou. Deus mandava o sinal, é Ele. E aí ela quis tanto a minha mudança, que foi mais de 3 anos. Porque eu demorei muito para virar menino. Depois de 3 anos a gente casou e ela continuou orando para mim. Porque quando a gente casou eu nem sabia que pornografia era errado. Foi ela que me falou que pornografia era errado. E aí ela teve que orar até o menino deixar de ser menino e virar homem. Aí hoje você tá vendo aqui um homem, mas você não sabe o tanto que ela plantou em oração na minha vida, porque ela entendeu que tinha uma moeda no reino chamado querer, e ela quis tanto que ela jejuou, ela orou, ela acordava de madrugada, ela orava, os outros falavam com ela, ela não dava ouvido, e aí ela buscou até receber. Depois, sabe o que aconteceu? Vem o Thales, só que aí a gente descobre, não pode ter filho. E aí foi mais 5 anos que essa menina orou, buscou, ela quis com toda a força dela, até que eu juntei no meio também, a gente quis, e a gente juntou nossa vontade, até que o Senhor mandasse. E aí hoje, junta eu e a minha esposa, alguns dias, a gente para, nossa amor, que da hora que nós estamos vivendo, mano. Que legal, Natália. Amor, nós estamos vivendo resposta das orações que nós fazíamos 7, 6, 5 anos atrás. Qual que é o seu problema? Imediatismo. Qual que é o seu problema? Você não quer tanto assim. Se você quisesse de verdade, você estava pedindo porque seria dado. Bata porque vai se abrir. Busca porque você vai achar. Só que Jesus não falou, bate durante 1 mês. Bate durante 2 meses que vai se abrir. Pede durante 1 dia que no outro dia eu vou te dar. Busca durante 1 ano que no outro ano eu vou te dar. Ele falou, busca até abrir. Pede até você receber. Bate até essa porta abrir. Busca até você encontrar. Porque uma coisa é certa. Você vai receber. Você consegue entender? Isso é uma decisão. Por isso que eu estou falando, a coisa mais importante da Terra é decisão. Se você decidir que você vai ganhar, amigo, não tem ninguém que tira isso da sua cabeça. Porque decisão é igual a fé. Presta atenção, presta atenção. O que é presente? Até o cara, eu perguntei para ele, o que é presente, irmão? Aí ele falou assim, você não acha que as mulheres e pessoas não binárias não deveriam ter orgulho dos seus corpos? É um assunto bem bacana, né? Depois a gente pode tocar mais nele. Então vamos lá. Vamos falar de decisão aqui. Eu perguntei pro cara assim, amigo, o que é o presente? O presente é o agora. Aí ele falou, não, mas eu já tive uma experiência com presente e com agora. E o cara foi e falou, pensou muito, ele falou comigo uma coisa que eu achei massa demais, Thales. Ele falou assim, o presente é uma dádiva. Dádiva é algo divino. Então o presente, o agora, na verdade é Deus se manifestando na sua vida. E isso é verdade, porque a gente entendeu na não forma que o agora é uma não forma e você é uma não forma e essa não forma é o agora se manifestando na sua vida. E quando você estuda sobre Deus, inclusive essa pessoa que vai, eu vou começar a tocar nesse assunto aí, tá? Vou começar a tocar agora. Quando você estuda sobre Deus, Deus tem um pensamento mais elevado que o seu e uma vontade melhor que a sua. Então, se a sua vida realmente estivesse sendo guiada pela vontade de Deus, você não estaria nessa vidinha que você está. Eu e a minha esposa estaria pelo menos 1000 vezes melhor do que nós estamos hoje. Porque a gente até deu conta de ouvir e obedecer algumas coisas, mudar algumas coisas, mas a gente ainda é lento. A gente está no processo. E você também. Só que eu te garanto que você estaria melhor do que aonde você está se fosse Deus controlando sua vida. Então a sua vida é uma prova que Deus não controla a sua vida. Se você for para teologia, eu estou falando com você de livre-arbítrio. E aí, quando você estuda o livre-arbítrio e entende que a vontade de Deus é melhor do que a sua, entende o poder de Deus, a pior coisa que tem para o ser humano chama livre-arbítrio. Porque se Deus poderia me deixar numa vida 100 vezes melhor do que eu estou hoje, por que Ele me deu o livre-arbítrio para me estar nessa miséria? Você consegue responder isso? Você já perguntou isso para Deus? Deus, se a sua vontade é tão maior do que a minha, tão melhor, por que você me deu o livre-arbítrio? Porque o cristão, quando ele começa a entender esse assunto, ele começa a orar e fala, Deus, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua. Deus, eu não quero o meu querer, eu quero os seus. Deus, tira os meus planos e coloca os seus. Deus, tira a minha vontade e coloca as suas. Eu não quero mais viver, porque eu quero que Cristo viva em mim. E você vai ver a Bíblia inteira falando isso. Então, se Deus tem isso, por que Ele colocou esse raio de livre-arbítrio? Por quê? Não seria melhor todo mundo seguir a vontade dele?
Só que teve um homem que perguntou isso para Deus e a sabedoria respondeu e eu fui, peguei e captei. Ele perguntou isso para Deus durante anos, até que Deus respondeu e falou: se eu tirar o livre-arbítrio de você, se eu tirar a decisão de você, se eu tirar a escolha de você, você deixa de ser minha imagem. Presta atenção no que eu falei, mano. Isso é profundo demais, mano. Isso até arrepia. Se Deus tirar o livre-arbítrio de você, a decisão é tão importante, a escolha é tão importante, que ela é a imagem de Deus em você. Se Deus tira a decisão, o poder do livre-arbítrio, Ele está tirando a divindade dele de dentro de você. Não foi isso que Ele quis. Ele criou você imagem e semelhança. Ele criou você para escolher, para decidir. Isso é ser Deus, isso é ser divino. Por isso que o presente é uma dádiva, porque o presente nada mais é do que um observador observando tudo ao seu redor, inclusive as 5 vozes, e tomando escolhas e decidindo. Isso é o poder de Deus, isso é o reino de Deus manifestando na terra. Qual que é o problema? Que você vive decidindo com baseado no passado e nas vozes da sua cabeça e não está tomando as decisões baseados naquilo que a voz de Deus falou. Consegue entender? Salomão vive falando com a gente, não dê ouvido aos tolos. Os tolos entram só para falar tolice. O tolo não quer aprender nada. Então vamos ouvir o que Salomão fala? Despreza os tolos, gente. Até quando você vai ficar preocupado com aquilo que os tolos falam? A melhor coisa que tem para uma live é os tolos comentando. Porque quando os tolos entram na live, a live vai para 300 comentários. Eu acho massa demais. Mas sempre tem um tolo para ficar falando coisa para tentar tirar a sua atenção. Então eu estou ensinando a coisa mais importante da terra e a voz na sua cabeça não está conseguindo entender. Então o seu espírito está recebendo, mas a voz da sua cabeça vai ser desviada para o tolo. Você é Salomão? Massa demais, irmão. Salomão é uma energia, eu estou nela agora, chama sabedoria. Tá bom? Salomão fez tudo que ele fez porque ele conheceu sabedoria, aprendeu sobre decisões, mas mesmo assim ele tomou muita decisão errada. Salomão não foi tão fera assim, igual as pessoas dizem, não. Inclusive ele morre com a maior taxa de idolatria. Ele mesmo traz alguns deuses que nunca tinham entrado em Israel, coloca lá a imagem lá dentro. Então, na sabedoria, sem a decisão certa, sem a decisão de Jesus, então toma uma decisão hoje. O tolo serve só para uma coisa, a gente está aprendendo em Provérbios. O tolo serve para mostrar o caminho errado. É só para isso que ele serve. E tirando isso, você tem que desprezar o tolo. Despreza mesmo, porque ele não quer aprender. Ele já tem as ideias na cabeça dele, ele já tomou a decisão. Eu sou tolo, eu sei de tudo. A gente aprendeu hoje em Provérbios 15 que o tolo sabe de tudo. Que o tolo sabe de tudo. Quem sabe de tudo não é o sábio, não. Inclusive é uma das coisas que eu fico toda live desmistificando na cabeça dos outros. Nossa, é tão sábio. A pessoa está falando, você sabe de tudo. Mentira. O sábio e ser tão sábio é aquele que aprende o tempo todo. Tanto que Salomão usa a cabeça do tolo para ele poder ensinar provérbios. Porque o tolo vai sempre mostrar o caminho errado. Qual que é os caminhos errados, Thales? A sua posição, o seu posicionamento vai deixar claro para as outras pessoas o caminho errado. E a pior coisa que tem na vida da pessoa é Deus entregando ela para o caminho errado. Para as decisões, não estou falando de decisão, a pior coisa que tem é quando você toma uma decisão errada e Deus não vem cá te corrigir. Filho, essa decisão que estava errada. Vão voltar? Isso é o castigo e corrijo a todos quanto eu amo. Se, pois, zelosos e arrependam-se. O que é o arrependimento? É tomar uma decisão errada e Deus te falando, opa, vamos virar para cá? Ele faz isso através de um castigo, de uma correção. Agora, se ele te entrega os seus prazeres e as suas vontades, é a pior coisa que te acontece. Inclusive, a Bíblia vai ser homofóbica. A Bíblia vai ser esse papel, eu não preciso ser ele. Paulo fala assim, até os homens desvirtuaram da sua relação normal, estão se relacionando com homens. As mulheres deixaram sua relação normal, estão se relacionando com outras mulheres. Isso não é a vontade de Deus. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Foi isso que Deus criou. E se você não entende isso e tema em tomar essa decisão e seguir por esse caminho, a palavra fala assim em Romanos 3, e Deus os entregou às suas paixões. A pior coisa que pode acontecer na sua vida.
Então, o que você está falando, Thales? O cara é gay, ele não vai para o céu? O cara a mulher é lésbica, não vai para o céu? Não é isso que a Bíblia ensina. Esse que é o pulo do gato. Por quê? Porque não, tá, mas tá falando lá, os homossexuais não entrarão no reino de Deus. Reino de Deus. Os ladrões não entrarão no reino de Deus. Reino de Deus. Eu estou aqui já na 8ª live te ensinando que na cruz Deus abriu salvação, abriu graça e abriu o reino. O reino é o último nível. O homossexual, aquela pessoa que é lésbica, não acessa o reino. Ele nunca vai governar na terra nem no céu. Ele acha que governa na terra, mas ele é um escravo do homossexualismo. Ele é um escravo dos desejos dele. Jesus fala assim, vocês são escravos do pecado. E aí os fariseus falam, nós é escravo de quem? Nós é filho de Abraão. Jesus fala, qualquer um que peca é escravo do pecado. Então você é um escravo do homossexualismo, mas você pode alcançar a salvação. Jesus está de braço aberto falando, vem. Só que o que acontece? Tem alguns líderes, e aí fica alguns homossexuais que fica aqui nas lives, eles ficam bolados com a gente. Porque tem alguns líderes que em vez de subir aqui para reinar, ele fica aqui na porta falando, você é gay, você não pode entrar na igreja não. Ah, você usa brinco, você não pode ir para o céu não, não tem céu para você não, você vai para o inferno. Aí eles ficam aqui na base da trilogia que Deus liberou na cruz do Calvário, acusando os outros. Em vez deles pregar a salvação, deixar todo mundo entrar e deixar o Espírito Santo agir com graça e acionar o reino na vida deles, não, eles ficam na porta falando, você não vai entrar não, você usa saia, não, você não vai entrar não, você usa calça, tem que usar saia, não, você não vai entrar não, você fala dane-se, não, aqui na nossa igreja não pode falar dane-se, tá expulso da igreja. E aí fica um monte de gente na portaria achando que é Deus. Só que o próprio Deus está de braço aberto falando, vem gente, vem homossexual, você é gay meu filho, você acabou de transar com outro homem agora, não tem problema não, pode vir, vem que tem salvação para você, vem a mim você que está sobrecarregado, você que tá pesado, você acabou quantas vezes amigo, eu falo disso com autoridade porque eu era esse cara, você era homossexual, tá? Não, eu usava droga e às vezes eu estava usando droga falando, nossa, me perdoa, se eu não queria estar aqui usando droga, porque eu já tinha conhecido Jesus, mas eu ainda não tinha sido liberto das drogas, e eu usava droga falando com Jesus, e Jesus nunca falou, não tem salvação para você. Quantas vezes ele me falou, sai daí, vai para a igreja, e quantas vezes eu cheguei na igreja drogado? Eu já fui na igreja várias vezes drogado. Só que qual que é o seu problema? É o assunto da live de hoje, chama decisão, a coisa mais importante do mundo. Aí a decisão vai te ensinar a curar sua autoimagem e seu orgulho. Eu não sei se vai dar tempo para falar hoje, mas esse aqui é o seu problema. Porque você é um homossexual, você transou com outro homem e você não entendeu que o presente que você tem hoje é salvação. Jesus quer falar com você mesmo no meio do seu pecado e aí você deixa de ir na igreja por causa de outros homens que falou, você é lésbica, você não tem salvação para você, não tem jeito para você, mas eu tô aqui na autoridade do Pai e do Filho para falar, tem jeito para você, filho. Pode vir sendo homossexual, pode vir sendo gay. Eu não aceito isso dentro de casa, eu não vivo isso, eu não tô concordando com esse caso na sua vida. Mas esse caso não te impede de você acessar a salvação. Mas você tem que saber uma coisa, a salvação é para todo mundo, mas o ladrão na cruz, o homossexual, o cara que transou com outro cara, o cara que estava matando outras mulheres, aquele cara não foi na cruz porque ele era bonzinho. A cruz era o pior castigo, mas tinha dois caras na cruz e Jesus no meio. E o da direita falou, Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino? Era o homossexual falando, Jesus, eu quero acessar o reino. Muda até a voz. Eu quero acessar o reino, Jesus. Jesus falou, não, o reino você não vai acessar, não. Mas a salvação você vai. Como assim, Tades? O ladrão falou, o ladrão queria roubar Jesus na cruz, irmão. Você não entendeu, não? Ele falou, eu quero reinar, Jesus. Jesus, não. Só reina no céu quem reina na terra. Mas hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Então, homossexual, lésbica, deixa eu falar uma coisa para você com todo o amor do meu coração. Você está errado. Mas você está errado não te tira a oportunidade de acessar o paraíso. Então para de deixar de buscar Jesus por causa de pastores e líderes que não têm essa sabedoria. Por causa de homens que vivem te acusando. Homens vão te acusar. Mas Jesus, quando chegar perto de você e desses homens, vai falar, vocês não têm pecado? Então atira a primeira pedra.
Era a mesma coisa, irmão. O cara ser homossexual e a mulher trair o marido, tá na frente de Jesus, era o mesmo castigo, digno de apedrejamento. Jesus podia jogar aquela pedra, mas ele não jogou. Por quê? Porque ele veio abrir salvação para todo mundo. Ele não tá nem aí se você vai largar o pecado ou não. Ele só tá aí com uma coisa: você vai decidir eu? Você vai escolher eu? Porque quando você escolhe ele, ele fala, vem do jeito que tá. Mas para entrar aqui para cima, ele fala, a porta é estreita. O caminho também. Você quer reinar na terra, homossexual? Tem que deixar o homossexualismo. Porque os homossexuais não entrarão no reino de Deus. Você quer entrar no céu? Tem que deixar de ser ladrão. Porque os ladrões não podem governar na terra. Você quer acessar o reino de Deus e a glória e ter uma coroa no trono? Então você tem que parar de ter relações com outras mulheres. Mulher. Assim fica mais fácil de você entender, né? Assim um homossexual até consegue me ouvir. Uma das pessoas que eu mais amo na Terra é homossexual. Eu nunca apontei o dedo para ela. E eu aprendo muito com ele. Até um pouco de tolice dele para mim gravar o tolo dele para mim ir pro outro lado. Várias vezes ele me ligou. Não, você é um idiota, você está desperdiçando seu tempo. Deus está no céu, você está na terra. Então tá bem, é para aqui que eu tenho que ir mesmo. Eu tô certinho. Ele é o termômetro que eu tô certo. Quando ele fala que eu tô errado, eu sei que eu tô indo no caminho certinho. Salomão ensina isso. Então qual que é a coisa mais importante da terra? Decisões. Decida seguir Jesus independente das pessoas que vão te apontar o dedo, amigo. Irmão, eu estou aqui para te ajudar. Decida seguir Jesus independente das pessoas que vão apontar o dedo para você. O cara já estava ali, eu nem estava acusando, nem falando nada, mas ele já está com um vitimismo danado. Ah, então não pode. Ah, então é isso. Porque ele já tem um vitimismo instalado lá naquela serpente do Éden. Como assim? Você não ouviu a história da serpente, não? Quando o homem comeu os frutos, aí acontece o quê? Acontece que existe um mundo real e aquele fruto cria um mundo imaginário na cabeça dele. O cara é homossexual, entra na live, só de eu estar falando de Deus, ele já acha que eu estou acusando ele. Porque tem um mundo aqui imaginário na cabeça dele, um monte de voz na cabeça dele, que ele ainda não entendeu que ele não é essas vozes. E aí ele começa a falar um monte de asneira, igual a Adão. Adão, o que aconteceu? Não, no mundo real, eu peguei aquele fruto e eu comi. Só que em vez dele falar o mundo real, ele entra para o mundo imaginário. Não fui eu, Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. Foi você que me deu essa mulher. E aí ele abandona o mundo real e vai para o vitimismo do mundo imaginário. Essas vozes da sua cabeça nunca é culpa dela. Elas nunca querem tomar decisão, porque a decisão é sempre uma. A culpa não é minha, eu sou a vítima. Aí ele vira, Eva, que isso, Eva? O que aconteceu? Aí existe o mundo real e ela podia ter falado assim, não, eu acabei caindo no engano de uma pessoa ali e aí eu peguei o fruto e comi, só que ela preferiu o mundo imaginário do vitimismo e do orgulho e falou, não, foi a serpente que o Senhor criou, foi a serpente que você colocou no jardim, não fui eu tô aqui no mundo imaginário, eu tô ignorando o mundo real e falando com você que a culpa é sua, Deus. Essa é a doença que você tem, que esse personagem tem. Ele sempre é vítima, a culpa nunca é dele. Tá todo mundo sempre acusando ele. Tadinho dele. Nosso Deus, igual o menino da moto que eu tô falando aqui. A pessoa recebeu um presente e ele tá, não, a culpa, nossa Deus, como é que ela ganha esse presente? Nossa, ela tem que partir isso comigo. Coitadinho de mim. O cara tem mais de 25 anos nas costas, em vez de trabalhar para conquistar a coisa dele, ele fica, nossa, não, ela tem que dividir. Tadinho de mim. Vai ser vítima, vai ser menino, vai ser criança o resto da vida. Nunca vai reinar na terra. Como é que reina com uma mentalidade dessa? Por isso que Paulo vai falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Desinstala esse aplicativo aí, amigo. Vão desinstalar esse personagem e viver o presente do agora. Vão tomar decisões novas. Vamos agir para coisas novas. Então presta atenção. O maior problema da terra é o orgulho. Só que o orgulho, ele está firmado numa raiz chamada vitimismo. Não fui eu, Deus. Eu sou uma pessoa boa. O orgulho de Adão falou, não fui eu, porque eu sou fera. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu sou vítima.
O problema do orgulho não é o orgulho. O problema do orgulho é a raiz da vitimização. Aí Deus vira para a serpente: serpente, o que você fez? Não, não fui eu não. Foi o Lúcifer, foi o capetinha lá que você deixou solto. Ele que me enganou, ele ficou me dando promessa aqui. Para que você deixou ele solto? Não era para você estar deixando ele preso? A culpa é sua, Deus. É uma doença que espalhou para toda a criação. Por isso que a palavra fala assim: agora até os cosmos se perderam. Porque o vitimismo entrou na terra inteira, nos cosmos e na terra. Não, capeta, chega aqui, Lúcifer. Ô, Satanás, o que aconteceu? Não, a culpa não é minha não, Deus. Eu sou muito bom, eu era o querubim arcanjo poderoso. Eu era o querubim ungido. O problema foi o trono que você me mostrou. Se você não tivesse me mostrado aquele trono, eu não teria caído. Aí, mais uma vez, a culpa é sua, Deus. É a vida que você tem, a miséria que está na sua vida, não é suas escolhas mesmo, não. Não é o livre-arbítrio que ele colocou em você e você está fazendo escolha errada através de escolha errada após escolha errada. A culpa é de Deus mesmo, né? Tem gente que não tem filho e fala: a culpa é de Deus. Tem gente que não tem um marido bom, a culpa é de Deus. Eu vejo mulheres, eu já ouvi mulher vir falar comigo de negócio de marido, eu fico bolado quando eu escutava isso, principalmente quando eu tive a oportunidade de ser líder de jovem. Eu ficava nervoso demais. Por quê? Porque eu vim de um lugar que eu era o menino, cara. Eu era o cara todo errado. A minha esposa não foi vítima, ela assumiu o papel de mulher e ela orou para mim até eu virar homem. Então o seu problema é que não tem um homem sábio em casa, não tem um homem romântico em casa, não tem o que for em casa, não é Deus. O problema é que você não decidiu orar até acontecer. O problema é que você não decidiu comprar. Inclusive você olha para mim e fala: nossa, que menino sábio. Não sou sábio não. A única diferença minha de você é que eu escolhi comprar sabedoria, enquanto você escolheu comprar outros conhecimentos que Salomão fala, conhecimentos inúteis. Você sabe todo mundo do time do Brasil, a seleção do Brasil, você sabe os 24 nomes, eu não sei nenhum. Talvez só 2, 3 no máximo. Você sabe todos os nomes dos filmes que saiu esse mês. Vai me perguntar se eu assisti um filme esse mês. Eu gosto de filme. O problema não é o conhecimento. O problema é as decisões que você está tomando. Você vive comprando a coisa errada, mas você nunca para de comprar. Então, Thales, o que você está falando? Tem um personagem. Esse personagem está firmado no seu passado, está te prendendo num futuro que não existe e está te roubando agora. Esse personagem está firmado no orgulho. No mundo da filosofia de Sócrates, Platão e todos esses homens, chama ego. Só você estudar o ego, você achou o personagem. O ego está firmado no orgulho, mas a raiz do orgulho chama vitimização. E aí eu vou te perguntar, menino, até quando você vai ser a vítima? Até quando você vai ficar sem assumir as suas responsabilidades? Até quando você vai falar que a culpa é dos outros de você ganhar o dinheiro que você ganha? Ou de não ganhar o dinheiro que você quer ganhar? A culpa não é sua não, né? É seu marido que não te dá. A culpa não é sua não, né? Até quando? Até quando você vai querer que os outros vendam a moto dele para dividir com você porque você não dá conta de comprar sua moto? Até quando? Até quando você vai ser criança? Thales, como assim, Thales? É criança no reino de Deus. Paulo fala: meu Deus, eu vou ter que dar papinha para vocês de novo. Vocês estão tomando leitinho. Já era para mim estar aqui falando de comida sólida para vocês, mas eu tenho que ficar aqui alimentando a base, o pilar da fé de vocês. Até quando vocês vão ficar tomando papinha? Porque o filho, enquanto é criança, de nada se difere do escravo. Criança, filho, aqui, ó, só tem salvação, mais nada. Aí ele fala pro problema: sai da minha frente. Até o capeta ri dele. Porque ele só tem salvação, ele não acessou a graça nem o reino. Não consegue expulsar um demônio. Não consegue fazer nada na vida dele. Por quê? Porque ainda é criança. É que nem um escravo. Mas Deus quer te levar por um caminho de crescimento e de ascensão. Como que eu faço isso, Thales? Decidindo. Então a primeira decisão que eu vou falar para você: decida me ouvir. Decida me ouvir. Se você não dá conta de tomar nenhuma decisão, decida pelo menos me ouvir. Porque eu estou falando que você, já estou buscando isso há anos. Eu estou orando por isso há anos. E Deus está me revelando isso há anos, de glória em glória. E eu estou aqui para falar com vocês. Então até ora para mim, eu falo: ora para ele. Ora para mim.
Porque enquanto eu estiver bem com Deus, enquanto a minha esposa estiver bem em casa, aí eu vou estar aqui falando disso para vocês. Mas pode ter certeza que se eu sumir daqui é porque eu estou cuidando da minha vida. Porque primeiro sou eu, depois a minha casa e depois é vocês. Sinto muito falar isso, ninguém nunca falou isso na sua cara, né? É por isso que você vive cuidando da vida dos outros, você decidiu cuidar dos outros em vez de cuidar da sua vida. E é por isso que a sua vida não muda. Porque você decidiu que é um bonzinho. O seu papai falou, não, antes de comer você tem que dar para todo mundo sua comida. Compartilha com todo mundo. Você está preso numa frase que só servia por 5 anos. Até hoje você não mudou os ciclos. Hoje eu estava conversando com uma mulher justamente sobre isso. Ela me ligou, ela está presa no mesmo ciclo. Já tem quantos anos? Eu tenho 30, tem pelo menos 25 anos que a menina está no mesmo ciclo. Aí aconteceu primeiro com o papai, depois desceu do papai para a mamãe, depois desceu da mamãe para os irmãos, depois desceu dos irmãos para o titio, depois desceu do titio para o marido dela, que nem é marido, que ela não casou, mas estava lá repetindo a mesma coisa. Depois desceu do marido para a filha, depois da filha agora desceu para o filho, e agora ela está no mesmo ciclo, e foi a primeira vez que ela conversou comigo. Nossa, é mesmo, eu estou preso na mesma coisa há mais de 25 anos. Sua vida. É a sua vida. Se você parar para olhar, Deus ele é muito didático. Se você realmente orou algum dia aceitando ele e entrou aqui nesse canal de salvação, ele fala assim, Filipenses 1:6, porque aquele que começou a boa obra em você, ele é poderoso para terminar. O que isso significa? Enquanto você não terminar, amigo, enquanto você não passar de nível, você vai repetir a prova. Isso, o problema é que você está repetindo de ano e nunca muda a fase. Você está na mesma fase até hoje, desde a 5ª série. Não, mas eu formei na escola, eu virei até engenheiro. É, mas você está na mesma fase, desde a 5ª série. Seu pai falou que você só dava conta de ganhar o ordenado base, e sua vida está no ordenado base até hoje. Por quê? Porque você está repetindo uma decisão que foi tomada lá atrás. Sabe o que chama isso? Chama autoimagem. O seu problema é autoimagem e orgulho. Tem vários problemas em você, assim como tem vários problemas de mim. Mas os principais que você tem que tratar é sua autoimagem e orgulho. Thales, por que você está fazendo live? Se você ficar 1 hora no telemóvel, você vai ganhar mais do que eu ganho a semana inteira trabalhando. Porque quando eu estou aqui falando a live para vocês, eu estou tratando a minha autoimagem, estou mexendo no meu orgulho. Eu estou aqui o dia inteiro, de manhã e de noite, só fazendo uma coisa, tratando minha autoimagem. Porque eu nasci para transbordar. Porque quando eu estou aqui falando com você, eu estou vencendo um monte de treta na minha cabeça. Thales, me prova, te prova. Você não dá conta de abrir uma live. Você não dá conta de abrir uma live. Por quê? Porque tem um monte de voz na sua cabeça que não deixa você abrir uma live. Você é burra. Não, você é idiota. Não, você nunca vai dar em nada. Você é desastrado. E essas vozes não te deixam nem abrir uma live. Então, toda vez que você abre uma live, você está tratando isso aqui. Eu morri para isso aí, irmão. Tô nem aí para isso mais não. Agora é um novo homem aqui falando com vocês. Toda vez que você abre uma live, você está entendendo que tem um download acontecendo. A primeira aula do curso de consciência é justamente isso, o princípio do download. Então toda vez que eu abro uma live aqui para você, eu estou ficando mais poderoso, eu estou subindo meu nível de sabedoria e eu estou ganhando dinheiro? Não. Eu estou ganhando dinheiro aqui? Não. Mas a sabedoria de Salomão falou, vende tudo, troca tudo pela sabedoria. Só que você não entendeu nada. Você só acha que é só pegar o dinheiro e dar para alguém. Não é. É trocar de oportunidade de ganhar dinheiro para buscar sabedoria. É de manhã, em vez de você sair igual um doido para o seu trabalho, acordar 2 horas. Eu acordo 3 horas antes do meu dia começar. Eu acordo 3 horas antes do meu dia começar. Só para quê? Para buscar sabedoria, conectando naquela live às 6h30. Depois vou cuidar do meu corpo físico, da minha alma e alinhar com o meu espírito. Depois vou fazer uma visualização. Depois oro. Depois medito 30 minutos. E depois eu começo meu dia tomando um café da manhã. Por que você faz isso, Thales? Porque eu entendi o jogo. Qual que é o jogo? Busca primeiro o reino de Deus. Resolve a sua autoimagem. Faz justiça na terra, ajudando os seus irmãos que não tiveram o conhecimento que você comprou de mim. Quando você fizer isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que você faz o oposto. O que você faz? Você vive correndo atrás do dinheiro e o dinheiro vive correndo do você.
E eu já sou o contrário. Eu tô aqui agora fazendo as lives, eu não tô ganhando dinheiro, mas daqui a pouco tem uma Mercedes que o cara vai trazer para mim aqui agora, 33 mil euros. Vai sair aqui na minha mão. Ele acabou de me ligar e falando, não, vou levar aí para você. Por quê? Eu tô buscando dinheiro? Eu liguei para ele pedindo? Não. Mas quando você busca sabedoria, quando você busca o reino de Deus, quando você cria uma imagem de homem de respeito, homem de Deus, as pessoas querem pegar as coisas dela, colocar na sua mão, resolve aí pra mim, porque eu não tô dando conta de resolver. Só que você faz o contrário. Uma pessoa vai estar em Portugal. Que dia que você em Portugal vai comprar um carro de 33 mil euros, mano? Que dia? Quantos anos, quantos meses você vai ter que trabalhar para pegar esse dinheiro e comprar um carro? E eu vou andar numa Mercedes de 33 mil euros sem ter gastado um euro. E aí eu vou te contar até mais, eu nem vou andar, porque eu nem quero andar nela. Tamanho é meu nível de desapego. Só que você não, você está apegado, você escolheu se apegar no passado. E aí sabe o que acontece? Nada. Você continua na mesma vida, vivendo a mesma coisa. Então qual que é a palavra de hoje, Thales? Decisão. Qual que é a decisão mais importante da terra? Jesus. Jesus é uma decisão. O que Jesus faz na minha vida? Trata sua autoimagem e seu orgulho. Então nós fechamos a live aqui. Eu já não vou ensinar nada novo, só vou aprofundar nesse assunto. Só mais uns minutinhos, depois a gente pode tratar disso com mais propriedade, tá bem? Então qual que é a palavra mais importante da terra? Decisão. Qual que é a decisão mais importante que existe? Jesus. O que Jesus faz na minha vida? Trata autoimagem e orgulho. Como que ele faz isso? Ligando o Wi-Fi chamado Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele faz você entender os dados móveis que estão vindo chamado sabedoria. Eu falei disso na live da manhã de uma forma diferente. Vou falar para vocês como que eu falei na live da manhã. Qual que é a primeira base aqui? Para você ligar o Wi-Fi e rotear. Então, a primeira base chama aplicativo. A sabedoria está roteando o dia inteiro. Você precisa instalar o aplicativo para ligar o Wi-Fi. O Wi-Fi é a sabedoria. Ela está roteando. A sabedoria... Já esqueci como é que eu falei, mano. A sabedoria, quando você liga ela, ela vai apontar para Cristo. Aliás, é o Espírito Santo e a internet. Então, o roteador é a sabedoria. O Espírito Santo é a internet, é o aplicativo dentro de você. A internet chamada Espírito Santo vai te apontar para Cristo. Cristo é a fonte das águas. Quando você acessa a fonte das águas chamada Jesus, você vira o roteador. E o próximo nível é as águas fluirão de dentro de você. Eu falei dessa forma de manhã, mas é o mesmo ensinamento. Então vamos repetir para ficar gravado aqui na live. Primeira coisa que tem, a sabedoria está em todo lugar, irmão. Salomão já via ela e ele falou, ela está gritando. Ela tá gritando, anunciando, ela fez um banquete, ela tá em todo lugar, chama internet sem fio, tá aqui para todo mundo. Só que você precisa entender ela e acessar ela. Quando você acessa ela, como que faz? Você tem que instalar o aplicativo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o aplicativo que te faz entender os dados móveis. E aí a internet vai começar a entrar. Quando a internet começa a entrar e você tem um aplicativo do Espírito Santo, ele vai te levar para a fonte das águas, que é Jesus. A fonte da internet. Quando você começa a conectar em Jesus, você para de captar a internet aqui por baixo e você começa a rotear a internet. Por isso que Jesus falou, aquele que se torna igual uma criança, ele acessa o reino de Deus. Ele sai daqui de baixo, aqui de baixo todo mundo pode entrar, mas para acessar a graça e o reino, a porta é estreita, o caminho também. Então você entra numa porta que é morte. Quando você mata esse personagem seu, esse passado, você acessa a graça. Quando você acessa a graça e morre todo dia para Cristo, por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias. Esse é o que reina. Quando você morre todo dia de manhã, como que eu morro todo dia de manhã? Nicodemos estaria doido ouvindo minha live agora. Não, como é que eu vou voltar todo dia de manhã pro ventre da minha mãe? Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você vive isso todo dia, você acessou o governo. Quando você deixa de ser criança, acessa a graça e o reino, Jesus fala assim, é isso aí, o reino está dentro de você, o reino de Deus, se você buscar ele e a justiça, todas as demais coisas acontecerão. O que vai acontecer, Thales? De dentro de você fluirão rios de águas vivas. Então eu acho que agora está mais fácil de você entender. Eu acho que agora está mais fácil de você entender. Pelo menos se não está fácil, repete a live de novo, você vai entender. Dá para entender. Então, Thales,
Eu vou revelar uma coisa aqui profunda para vocês. Não sei se eu revelo agora, se eu deixo para uma próxima live. Não, vou deixar para a próxima live. É um assunto muito profundo. Eu preciso pelo menos uns 50 minutos para ensinar ele. A gente vai falar então na próxima live. Já vou deixar salvo aqui, até escrever. Na próxima live, a sabedoria está me falando aqui que é para a gente falar do mundo espiritual. Vou revelar para você os mistérios do mundo espiritual. Você acha que o mundo espiritual está muito longe, esse é seu problema, mano. Você acha que o mundo espiritual está lá no céu, você está aqui na terra. Não é verdade. Então presta atenção. Decisão. A principal coisa da terra é decisão. A principal decisão é Jesus. Jesus vai levar você para onde? Alguém dá conta de escrever isso aí? Alguém podia escrever isso para mim? Você que está assistindo a live já postada, deixa aí no comentário, por favor. Deixa no comentário essa frase que eu falei. Não vou repetir ela. Você vai deixar aí no comentário, as pessoas vão ler, tá bem? Quando a autoimagem ela vai começar a ser trabalhada? Quando você enxergar ela. Quando que eu vou começar a mudar o meu personagem? Quando você enxergar ele. Quando que eu vou começar a expandir minha consciência? Quando você enxergar ela. Porque tem já um filósofo muito sábio que diz que o foco expande. Inclusive, eu até dei o exemplo à noite, na outra live. Você está em casa, tem uma goteira pingando à noite o dia inteiro. Mas quando dá à noite que o silêncio vem, a goteira vira um barulho tão insuportável que aquilo que você nem ouviu de manhã te atrapalha de dormir. Porque o foco ficou só naquela gota. Então, tudo que o seu foco pega, ele expande. Ok? O foco é tão poderoso que uma energia, só a energia do cérebro, você sabia que seu cérebro seu corpo é eletromagnético? Que o seu cérebro acende lâmpadas o dia inteiro, dá conta de acender lâmpadas? Se você pegar a energia que está sendo processada aqui pelo cérebro e pelo seu corpo e focar igual um raio laser, dá conta de partir uma chapa de aço. Só que se você dispersar a energia, você não faz nada. Então presta atenção. A energia focada, mesmo que seja pouco, dá conta de partir um feixe de aço, um ferro, um aço, uma chapa de aço. É a mesma coisa com a água. Você sabia que quando eles vão partir o mármore, eles partem com água? Jato de água concentrado, foco. Você sabia que dá para partir parede com jato de água? Você não sabia, né? Você não sabe o poder da água. Por isso que 98% do corpo de um bebê é água, você não sabe disso. O seu corpo de um homem adulto, mais de 80% é água, tá? Por que você fica repetindo isso toda a live? Porque isso é uma das coisas mais importantes para você entender. Porque se você entendesse um pouco de água, você não beberia Coca-Cola. Se você entendesse um pouco de água, você tomaria cuidado com esse cafezinho que você bebe todo dia. Se você entendesse um pouquinho de água, eu garanto que sua vida estaria diferente. Você não percebeu que um velho, mais de 70% do corpo do velho é água? O velho, que nem bebe água direito. Você não entendeu ainda que 80% do cérebro humano é água? A coisa mais poderosa que você tem, 80% dela é água. Qual que é o maior poder da água? É quando você concentra ela. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Volta a live e você vai ouvir Jesus falando: insistência, insistência, insistência da mulher com o juiz iníquo, tanto bateu até que o juiz deu a bênção para ela. Insistência, insistência, insistência. Água mole batendo, batendo na pedra dura, do ouvido do Deus que é bom, vai trazer o filho que você quer. Insistência, insistência, insistência pedindo, vai te dar. Insistência, insistência, insistência batendo na porta, vai se abrir. Insistência, insistência, insistência buscando, vai encontrar. Qual que é o seu problema? Você não entende de água. Você não entende de insistência. Você não sabe como é que compra. Por que, Thales, que eu não sei nada disso? Porque você não entendeu quem você é. Sua autoimagem está danificada. Você está preso no orgulho e na vitimização. A culpa é de Adão. A culpa não é minha. Tem uma mulher que ela viralizou no Brasil, ela passando ferro e falando: ah, desgramada da Eva. Se Eva aparecer na minha frente, eu mato aquela Eva. Aquela sem vergonha. Nós andava tudo pelado, agora eu tenho que ficar passando roupa desse homem aqui porque Eva pecou. Aí aquele vídeo viralizou. Só que deixa eu perguntar, quantas vezes Eva pecou para sair do jardim? Quantas vezes aquela mulher tinha pecado? A gente peca tanto que a gente nem sabe contar quantas vezes você pecou, irmão.
Se eu perguntar quantas vezes você pecou hoje, você não sabe. O seu pecado é tão terrível, cara, que a ciência fala que um homem... A mulher tem mais, tá? Um homem normal, vamos usar só o homem. Um homem normal, aí, uma média é 30 mil pensamentos por dia. A mulher pensa mais ainda. Mas se em 30 pensamentos por dia, 30 mil pensamentos por dia, vamos falar que você só pecou um pensamento por dia. Só um pecado por dia, só do pensamento. Não estou falando das ações, não estou falando da boca, só estou falando do pensamento. Um por dia. Em 10 anos você tem quantos? Em um ano você tem 360. Em 10 anos você tem 3.650? Não, 365, 3.650. Se um pecado destruiu Eva, destruiu o homem, corrompeu toda a natureza, todos os animais, todos os cosmos, o que é um pecado por dia durante 10 anos pode fazer? Eva que é a culpada, né? Só que você ainda não entendeu o poder das suas decisões, não decidiu Cristo, está com a sua autoimagem danificada e vive preso no orgulho e numa coisa que a filosofia chama de ego. Então, hoje eu acho que deu para você enxergar, né? Não adianta nada você me ouvir se você não tomar uma decisão. Thales, não fala isso. Jesus não era assim. Jesus queria que todo mundo ouvisse ele. Mentira. Jesus fala assim: aquele que ouve a minha voz e a pratica, aquele que ouve a minha palavra e a faz, a quem eu vou comparar? A quem eu compará-lo-ei? Compará-lo-ei ao homem prudente, que pegou a sua casa e edificou sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, não toma decisões, não cria ações a partir do conhecimento que eu estou ensinando, a quem compará-lo-ei? Compará-lo-ei ao homem imprudente, o tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade e levou tudo embora. Os dois ouviam Jesus, irmão. Os dois iam na igreja. Os dois tinham um pastor. Os dois liam a palavra. Só que um tomava decisões com as leituras e com as frases de Jesus. Com essa live aqui estava tomando decisão. O outro não tomava as decisões. Ele só ouvia. Ele não praticava. Então Jesus já estava ensinando há 2000 anos atrás. O poder do conhecimento sem o poder da decisão, ele é idiotice. Não vale nada. Tanto que você tem amigos que são mais inteligentes que você e que estão pior de situação financeira do que você, porque tem muito conhecimento, mas não sabe tomar decisões rápidas. Quanto mais rápidas for suas decisões, quanto mais instaladas no espírito for suas decisões, mais rápido você prospera. Thales, como que eu faço isso? Eu quero ficar rico, você só quer saber de dinheiro. Então vou falar de dinheiro, pelo menos um pouquinho. Primeiro, segue meu Instagram. No Instagram é onde eu falo de dinheiro, aqui eu falo de riqueza e prosperidade. No TikTok, no YouTube, riqueza e prosperidade. Eu falo um pouquinho de dinheiro no YouTube. Tem lá o código Bússola da Riqueza. Estou falando de dinheiro um pouquinho lá. Thales, como que eu faço para me ficar rico rápido? Quebra o orgulho e destrói o vitimismo. É o canal para você ganhar dinheiro. Como assim, Thales? O que eu mais conheço é gente que tem dinheiro e é orgulhoso. Não é nada. Não é. Pode olhar, quem tem dinheiro de verdade, ele teve que quebrar o orgulho. Você pode conhecer alguns herdeiros orgulhosos, mas quem realmente fez a riqueza não foi orgulhoso. Um dos caras mais ricos do Brasil em questão de dinheiro foi o Silvio Santos. Ele fazia o quê? Engraxava sapato, destruindo o orgulho dele. Ó. Ele não aceitou ser vítima. As pessoas que têm dinheiro são as pessoas que batem no peito e falam: eu vou mudar a situação da minha casa. Eu não vou deixar minha mãe passar fome, não. Eu vou trabalhar. E aí você vai ver esses caras, a consequência é dinheiro. O dinheiro é só quebra de orgulho. Por isso que o herdeiro, o pai constrói tudo, quebrando o orgulho, aceitando a sabedoria de outras pessoas, construindo algo. Aí vem o herdeiro e faz o quê? Destrói milhões. O cara assume um império de milhões e ele consegue perder tudo. Por que, Thales? Filho pródigo. O pai dele era um cara que tinha dinheiro. Como é que ele conseguiu aquele dinheiro? Ele curou a autoimagem dele, destruiu o papel de vítima e acabou com o orgulho dele. Ele fazia o que tinha que ser feito. Ele era homem de verdade. Ele quebrou esse orgulho que eu não sou vítima, eu bato no peito, eu vou pra cima, eu vou pedir, vou resolver até acontecer. Enquanto não acontecer, eu não paro.
Esse cara, ele ficou rico, ele conseguiu muito dinheiro, ele conseguiu fazenda, só que o filho dele não, o herdeiro falou, não papai, me dá tudo. Eu quero é que o senhor morre, divide tudo aí agora, que eu vou embora. O que aconteceu? Nem passou anos, o cara perdeu tudo. Aí você começa a entender por que aquele jovem rico não conseguiu acessar o reino de Deus. Como assim? O jovem rico falou, Jesus, eu sou bom, eu cumpro todos os mandamentos. Jesus já chega no peito dele. Por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. O único que é bom é Deus. Você não é tão bom assim não, rapazinho. Só que o papai falou com ele assim, você é um bom menino. Você é melhor do que os outros. Você tem que fazer tudo certinho, cumprir os mandamentos, porque você é bom. E ele estava preso na opinião do papai dele. Jesus, na hora que olhou, já falou assim, bom é Deus, filho. Seu pai estava errado. Ele já começa o quê? Na imagem paterna dele, falando assim, tá tudo errado aí. Como assim, tá? Continua me provando, continua te provando. Hoje você vê jovem ficando rico com 18, 17 anos por causa da inteligência artificial e o poder da multiplicação das vendas. Só tem uma forma de ganhar dinheiro na Terra, chama vendas. Se você não sabe disso, vai lá pro meu Instagram pra você aprender. Então vamos lá. Aquele cara não ficou rico com a cabeça dele, não. Ele ficou rico porque o pai dele quebrou o orgulho, o pai dele destruiu o vitimismo, o pai dele foi para cima e ganhou dinheiro. E aí deixou uma herança para ele. Só que a condição da herança dele era ser refém do papai o resto da vida. A condição da herança dele era que ele era escravo do dinheiro. A condição da herança do filho do jovem rico é que ele nunca ia viver a vida dele de verdade. Ele ia viver preso num personagem o resto da vida. Na hora que Jesus falou aquilo, você quer o reino? Então, primeira coisa, sai dessa prisão. Só que ele não entendeu nada. Inclusive você não entendeu nada de uma forma que você falou assim, então não pode ter dinheiro. Pelo amor de Deus. Eu tô falando de mim, eu era essa pessoa. Eu pegava aquilo ali, não, mas ele falou, Thales, que o rico não dá conta, é mais fácil passar o camelo na porta da agulha, na ponta da agulha. E aí você até acha que a agulha é uma agulha mesmo, que você enfia aquelas linhas de crochê, e Jesus estava falando aquilo ali. Aí vem alguns brasileiros que pegam aquilo ali, não, o camelo é aquela corda de navio, e a agulha é mesmo aquela agulha, só que você nem entendeu nada, e essa tradução é tão profunda, irmão, que eu só vou ficar com uma básica, que nem é a verdadeira, mas que já dá para você entender. Aqui eu vou explicar, você já ouviu por aí, mas não é a verdadeira, tem uma mais profunda. Se você quiser ouvir ela, quem fala ela é o Rodrigo Silva. A verdadeira história desse texto aqui, o Rodrigo Silva que revela. Mas aqui eu vou contar, aqui já dá para você entender o significado, que é o mesmo. A história real é diferente, mas o significado é o mesmo. A historinha que dá para você entender o significado é que tinha uma porta lá em Jerusalém que chamava a porta do camelo, a porta da agulha. E aquela porta, quando fechava tudo, só tinha como entrar por ela. E aí os mercadores não podiam deixar os camelos carregados do lado de fora, tinha que passar com o camelo na porta da agulha. E aí para passar com o camelo na porta da agulha, o camelo tinha que se curvar. Então Jesus estava falando que é mais fácil o camelo se curvar para passar naquela porta do que o rico se curvar diante de Deus, porque o rico tá muito enraizado no personagem dele. O personagem dele é fodão, mano. O personagem dele foi validado por todo mundo. Como é que ele vai nascer de novo e abandonar esse personagem dele aqui, se o que o personagem dele tem todo mundo quer ter? Só que você não entendeu foi nada, e não é o assunto de hoje. Eu já falei desse assunto, eu vi falando dele de manhã na live das 6h30. Vai ouvir a live de Provérbios, você vai entender tudo desse assunto. Então preste atenção no que eu estou falando com você. Deus quer que você abandone isso aqui. Como que eu faço para abandonar isso aqui? Destrói o passado. Como que eu faço para abandonar isso aqui? Volta pro agora. Como que eu faço para abandonar isso aqui? Destrói o futuro, não existe futuro. Ai meu Deus, volta pra live. Eu gastei quase 3 horas aqui te provando na Bíblia, te provando na ciência, te provando na metafísica que não existe passado nem futuro. Não, Thales, o único que está no passado, no presente e no futuro chama Jesus e Deus. Como assim? Ele é o alfa, o passado. Ele é o ômega, o futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está nisso. Para ele existe, para você não existe. Não existe isso aí. Thales, não fala isso não, Thales. Amigo, volta na live e assiste. Eu não tenho que ficar repetindo as coisas para você. Como que eu faço para descobrir minha autoimagem?
A sua autoimagem, quando eu vou falar de autoimagem aqui, eu estou falando de decisão. Você precisa decidir. Decidir o que, Thales? Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, do meio dessa gentalha e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para o silêncio, vai para o escuro, vai para o frio, vai ficar sozinho, Abraão. Abraão, em hebraico ele fala, lech lecha, saia para ti mesmo. Thales, que decisão eu tenho que tomar? Saia para ti mesmo. Autodescoberta. Quem eu sou de verdade? Como que eu faço isso? Imita Abraão. Sai primeiro do meio dessa gentalha. Eles estão te atrapalhando de viver aquilo que Deus tem para sua vida. Não, mas não pode falar assim de mamãe, tá? Não pode falar assim de papai, não pode falar assim de titio. O problema não é seu papai, sua mamãe, seu titio. O problema é que eles te amam muito. Eles te amam tanto que eles acham que você é uma criança até hoje. Eles querem te proteger. Eles só querem te proteger. Eu não estou falando que eles não gostam de você. O problema é justamente que eles gostam muito de você. Como assim, Thales? Me mostra na Bíblia, eu mostro. Jesus sai depois de 30 anos de casa e ele começa a se manifestar. Aí começa a aparecer um monte de gente odiando ele. Que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Aí chega no ouvido da Maria e dos irmãos dela, e dos irmãos de Jesus. E aí a palavra ensina que eles amavam tanto Jesus que eles falaram assim, vamos buscar Jesus porque ele ficou doido. Vamos voltar ele para dentro de casa porque a gente ama muito ele, a gente tem que proteger Jesus. Aí lá vai Maria e os irmãos de Jesus buscar Jesus. Quando chega lá tinha tanta gente que eles não dão conta de passar. Não tinha como passar. Aí eles falam assim, chama Jesus porque a mãe dele e os irmãos dele, as pessoas que são mais importantes para ele, as pessoas que mais amam ele, estão aqui mandando chamar ele, porque nós veio proteger ele. E aí Jesus vai, chega no ouvido dele e fala, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nossa, irmão, se isso aí não mexe com você, eu não sei o que mais, eu sei o que mais mexe. Jesus vai e começa a curar todo mundo, faz uma ruaça por onde ele vai. Os capetas saem tudo, os enfermos vêm, é todo mundo curado. Mas certo dia ele volta para o meio da terra dele, da parentela dele, igual a Abraão. E ele volta lá naquele povo e ele fala com a boca dele, que é o próprio Deus, fala assim, eu curei por todo lado, mas aqui eu não posso curar. Eu fiz milagre por onde eu fui, mas aqui eu não posso fazer milagre por causa das suas incredulidades. Então as pessoas que você mais te conhece são as pessoas que estão te atrapalhando de ir para o próximo nível. Porque elas estão te prendendo no passado, um passado que não existe, só existe na cabecinha delas. Se dá conta de entender isso? Não é tão difícil assim, irmão. Não é tão difícil assim. Então, hoje eu quero abrir as lives diferentes. A partir dessa live, todas as lives vão ser diferentes. Eu te convido a pegar um papel e uma caneta. E o que você vai fazer com o papel e a caneta? Você vai ouvir o que eu estou falando e você vai tomar decisões. Então hoje, que tal você decidir parar de ouvir as pessoas do passado e começar a ouvir pessoas novas? Hoje, que tal você tomar uma decisão? Eu vou descobrir quem eu sou de verdade. Mas eu não sei o caminho, Thales. Qual que é o caminho? Então ouve as lives. Você não está despertando aqui? Você não está começando a enxergar aqui? Vai no YouTube e vê a live desde o começo. Você tomou uma decisão. Vou decidir. Eu estou decidido. Que tal tomar uma decisão? Então é só insistir até eu receber? Então a moeda do reino é o querer? Então eu decido hoje que eu não vou parar de jejuar. Eu vou tirar meu café da manhã todos os dias durante todo esse ano, até Deus me dar um filho. E aí passou, finalizou o ano, você não ganhou o filho? Agora eu vou estender o jejum. Todo começo do mês eu vou começar jejuando até Deus me dar um filho. E aí você vai continuar falando e pedindo e fazendo jejum, fazendo madrugada até Deus te dar um filho. Vamos ver se ele é mentiroso? Porque se Deus for mentiroso, você não vai ter o filho. Porque a ciência está certa. Mas se Deus for verdadeiro, assim como ele é, e eu te garanto que ele é, você vai ter um filho. Você pode estar sem o útero, que você vai ter uma criança. Não, tá, não fala isso. Não, tá, não, aí você judiou, tá. Tem um monte de testemunho de gente que perdeu o membro e o membro voltou. Tem um pastor que falou disso, o filho dele nasceu, tiraram uma chapa do pulmão dele, faltava um lado do pulmão. Aí ele já ligou pro pai dele, que era um homem de oração. Pai, nasceu assim, tá sem um lado do pulmão. Nossa, pai, você não sabe o que eu tô passando aqui. Ele falou, não desanima, vamos orar. E orou, os dois orou. Dali pra frente o pai dele nem comeu. Quando foi, passou 3 dias, foi fazer a chapa de novo, tinha um pulmão lá. O pulmão que não tinha, e as 2 chapas lá provando. Deus tem muito mais poder do que você imagina, cara.
Deus quer muito mais te abençoar do que você está imaginando. Só que qual que é o seu problema? Você não tem sua autoimagem curada e está preso na vitimismo. Eu posso até falar do orgulho, mas o orgulho é mais difícil. Agora, vítima, você até dá conta de enxergar que você é vítima. Mas eu vou te falar uma coisa, a responsabilidade é sua, porque você não tem um filho. A responsabilidade é sua, porque sua esposa não te ama. A responsabilidade é sua. O meu filho tem 3 aninhos de idade e eu já tá lá em casa. Filho, você tem que assumir suas responsabilidades. Filho, todo homem de verdade, filho, assume a responsabilidade. Pergunta a mãe dele, ela tá aí na live. Ele faz uma coisa, desculpa papai, fui eu, tem 3 anos, é uma criança, mas já sabe assumir responsabilidade. Você tem 35, 40 anos e até hoje não aprendeu a assumir sua responsabilidade. Hoje é dia de decisão. Qual decisão? Hoje, a partir de hoje, eu assumo a culpa de tudo que aconteceu na minha vida. Não, Taz, mas eu fui estrupada, Taz. Aconteceu algo terrível lá atrás. Você está falando para mim assumir a culpa? A culpa não foi sua de você ter sido estrupada. Mas a culpa é sua de continuar até hoje sendo atormentada com um estupro que aconteceu há 20 anos atrás. O ato durou um dia, durou 1 hora, durou 1 mês talvez ali, vários estupros pode ter acontecido, mas se aconteceu, ficou lá atrás e você fica revivendo isso todo dia na sua cabeça. Você tá pior do que o abusador. O abusador abusou durante 1 mês ou talvez durante 1 ano repetidas vezes, mas você tá há 30 anos abusando de você mesmo, com uma má água no seu coração. Como que a água nova vai jorrar se você decidiu criar uma cadeia na sua cabeça e fica alimentando isso? Mano, tem gente que decidiu criar uma prisão na cabeça dele. Eu tô falando sério com vocês. Aí ele paga a prisão, ele paga a construção, ele paga o carcereiro, ele paga a comida das pessoas, ele paga tudo. E você fala, não, gente, perdoa essa pessoa. Não, ele não merece ser perdoado. Ele merece sofrer. E a pessoa tá aqui com uma prisão na cabeça dela que não faz sentido. Não faz sentido. Só que para ela faz. A pessoa tá livre do lado de fora e ela acha que a prisão tá aqui. Quem tá na prisão, na verdade, é você. Por isso que Jesus fala, quem não perdoar não vai receber perdão. Se você tá vindo oferecer uma oferta e lembrar, se você lembra, quer dizer que tem algo aqui instalado no personagem. Se você lembrar, já deixa ali a oferta, vai lá reconciliar primeiro, depois você vem falar comigo. Por isso que as suas respostas não estão chegando. Por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Porque tem uma prisão na sua cabeça, você não dá conta de colocar isso para fora e você nunca vai viver a vontade de Deus para sua vida. Então assuma a sua responsabilidade. Assume o seu papel. Qual que é o meu papel, Thales? Eu sou homem, a culpa é minha. Aconteceu aquele estupro, eu assumo a responsabilidade a partir de agora. Meu pai foi um idiota, aquele cara foi um idiota, mas a partir de hoje ele não reina mais na minha vida. Eu solto essa prisão, eu libero perdão pro meu pai. Então, tudo que eu estou falando em todas as minhas lives não tem poder nenhum se você não tomar as decisões. Quais decisões? De liberar perdão. Quais decisões? De assumir a responsabilidade. Quais decisões? De buscar o leste lerrar. Qual decisão? De abandonar as pessoas que estão te prendendo no passado. Se tem 3 mesas na sua vida, isso aí eu ensino, você vai no link da bio. No link da bio tem lá os cursos, que chama YouTube. No YouTube tem a coisa mais importante do espírito, chama obediência. A coisa mais importante da alma, chama as 3 mesas. Eu quero falar das 3 mesas aqui pra gente finalizar. Tem a mesa de baixo, as pessoas que não somam nada na sua vida. Você tem que ter sempre uma pessoa da mesa de baixo, que é a pessoa que você está evangelizando, a pessoa que você está ensinando. A mesa do meio é sua irmandade, mas a mesa de cima é onde você tem que estar. Deus te chamou para estar sentado em mesas onde você é o menor delas. Só que o seu personagem odeia essas mesas, porque ele gosta do quê? Do orgulho. Ele é que é o bom. Ele é que sabe de tudo. Imagina ele tem que estar sempre com as pessoas onde ele sabe mais do que elas. Só que Salomão e a sabedoria e a autoimagem, a quebra do orgulho está te ensinando aqui agora, através da sabedoria que está saindo da minha boca. Você precisa estar nas mesas de cima. Pessoas que sabem mais do que você. Pessoas que compraram coisas que você ainda não comprou. Por que você precisa andar com essas pessoas? Porque eu comprei e estou te entregando. Então, como que você compra de mim agora? Querendo entender. Salomão fala, escute o sábio até entender. Então, como que você vai comprar a sabedoria que eu estou te entregando agora? Volta à live, assiste de novo. Entra lá no YouTube, assiste do 1 até agora.
Vamos mudar sua vida? Tem como mudar. Toma as decisões que você tem que tomar. Quantas pessoas estão adiando decisão há anos? Quantas pessoas? Deus já falou, sai do trabalho. Não, só vou sair quando tiver tudo estruturado. Deus mandou, amigo, faz. Quantas decisões estão sendo adiadas na sua vida? Agora pega o caderninho e você vai só escrever essas. Pra gente terminar hoje. A partir de agora você vai ver toda a live eu falando qual decisão você vai tomar. Então hoje eu só quero que você escreva. Quais decisões tem anos que você está adiando? Você vai escrever. Quais decisões você está adiando há anos? Tem decisões que você está adiando há anos. Tem decisões que você está adiando há meses. Mas eu posso te afirmar com toda a força da sabedoria. Tem decisões que você está adiando. Quais são? Quais são? Você que está aqui na live, comenta. Quais são as decisões que você está adiando e que hoje dá um basta? Pode ter 20 decisões e comenta só uma que você vai resolver hoje. Eu decido nunca mais ser vítima. Escreve aí. Eu decido nunca mais ter medo de avançar. Deus é meu sócio. Eu tinha medo de avançar sozinho por causa de um bloqueio que eu tinha de paternidade. Ah, mas seu pai te criou. Mesmo seu pai te criando, mesmo ele estando em casa, tem vários bloqueios que vêm dele. Tem vários aplicativos que ele instala que você tem que desinstalar e colocar um novo. Qual decisão você vai tomar? Qual decisão você tomou nessa live? Se você não tomou nenhuma decisão, para de me ouvir, mano. Sai dessa live, pelo amor de Deus. Eu não quero você aqui. Porque se eu só tô te condenando quando você me escuta. Presta atenção no que eu tô falando com você. Se você me escuta e não toma decisão, eu não tô te abençoando, eu tô te condenando. Porque você vai chegar no paraíso e Deus vai olhar para você, mas Thales falou com você lá na terra. Ele te mostrou, por que você não tomou decisão? Aí você vai dar desculpa. Ah, não, porque se eu fizesse aquilo, se eu saísse do emprego, meu tio ia me ligar falando que eu era um idiota, que eu estava perdendo tempo da minha vida. Não, se eu obedecesse e fosse para Portugal, meu vovô, ele já foi para Portugal e ele mandava lá em casa. Ele ia falar comigo que Portugal não deu em nada, então eu preferia ouvir a voz dele do que ouvir a sua. Então, se você está me ouvindo e não está disposto a obedecer, a tomar decisões, não me escute, por favor, eu estou te atrapalhando. Inclusive é a mesma coisa para Deus. Toda vez que Deus falou com a Natália foi coisa que ela não quis ouvir. Toda vez que Deus falou comigo foi coisa que a gente não queria ouvir. Custou demais obedecer. É custoso obedecer Deus. Por quê? Porque Deus está lá do alto e Ele vem para te tirar da zona de conforto. E a pior coisa que tem para o seu corpo e para sua alma é sair da zona de conforto. Então você vive orando, Deus fala comigo. Deus fala comigo, cuidado com essa oração, porque Ele vai falar uma coisa que você não quer ouvir, e se Ele falar e você não ouvir, não obedecer, tomar a decisão de obedecer, nossa, você está orando para ser condenado. Ficou difícil de entender? Acho que não, né? Já deu pra gente dar uma sacolejada aí, né? Sacolejou o esqueleto. Essa é a live de hoje, mano. Que Deus tenha te abençoado com decisões novas, tá bem? Na próxima live a gente pode falar de coisas aí, mas a próxima live já tá aqui, mundo espiritual. Na próxima live eu vou te revelar mais coisas sobre o mundo espiritual, coisas que você não sabe ainda, tá bem? Tamo junto, é nóis.